Maravilha! A paz do Senhor para você e a sua família. Bom dia! Queridos irmãos, quero falar de algo que acontece muito entre nós. E eu sei que muita gente pode não gostar desses assuntos, mas nós precisamos falar. Até porque quase todos os meus amigos que eu tenho aqui no Facebook são cristãos e também, se não for cristão, não tem problema. Os não cristãos também precisam saber que nós temos falhas e que precisamos colocar as coisas em ordem. Não estou falando mal pessoalmente de ninguém, mas que nós precisamos arrumar. Eu sei que causarei mais benefício do que prejuízo, certo? Mas essa queixa, essa reclamação, ou essa situação que precisa ser reparada, o prestígio que precisamos dar para os preleitores da palavra. O momento da pregação bíblica. A pregação em nossas igrejas, ela precisa voltar a ser prioridade. Olha, quando você canta, você está louvando a Deus ou cantando para a igreja. Pressupõe que a pessoa, quando vai cantar, está louvando a Deus. Apesar que no meio evangélico, se for pentecostal, uma boa parte das vezes não se refere a Deus, mas sim às pessoas, os nossos cânticos, pois eles são direcionados à igreja, de autoajuda, mensagens cantadas, enfim. Mas essa parte de cantar nós temos em sobra nas nossas reuniões. Algumas igrejas têm 4, 5 grupos. Alguns lugares tem um grupo de criança, de adolescentes, de jovem, das irmãs, coreografia e tem também grupo de varões. O problema é quando estas participações ela toma o lugar da pregação, isso se torna algo negativo e perigoso. Porque a prioridade precisa ser para a pregação. A maioria das manifestações no nosso ritual, ou melhor, no nosso culto que fazemos, é voltado para as pessoas, certo? E quando é a vez de Deus falar, é a vez de nós ouvirmos Deus falar, Deus nos ouve através da oração, Deus nos ouve através do louvor, e as pessoas também nos ouvem quando estamos fazendo essas coisas. Mas percebemos que a pregação ainda não é prioridade. Mesmo que os pastores dizem que a pregação é prioridade, mas na prática isso não funciona. Eu digo para vocês, eu não me lembro qual igreja que eu possa assim dizer claramente que a pregação é prioridade. Eu prego na Brasil para Cristo, Quadrangular, Assembleia de Deus, Presbiteriana e outras, onde convidar a gente vai levar na medida do possível. Também não sou aquele pregador que difama, não é essa a minha intenção. Não sou aquele pregador que conquista multidões, mas procuro cumprir, dentro das minhas limitações, o chamado de Deus quando alguém nos convida ou até mesmo onde congrega. Mas eu sinto que entre nós, não estou aqui transmitindo uma defamação, mas algo que precisa ser observado por você que está assistindo, se por acaso for um pastor ou um dirigente de culto. Precisamos dar prioridade. Por quê? Se a palavra que alimenta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que gera fé, a palavra que levanta, a palavra produz vida eterna, a palavra é que atrai a atenção dos pecadores para Deus,
Por que ela tem que ter um tom secundário nas nossas reuniões? Por exemplo, nós fazemos festividades, as nossas igrejas em geral, e esse é o dia que menos a pregação tem prioridade. Procura-se um tema muito forte, procura um tema muito bom para se pregar na festividade. As irmãs, quando é grupo de senhora, dizem que oraram para ter um bom tema de pregação, para convidar um pregador que muitas vezes elas soaram para conseguir uma oferta, pois é de nossa responsabilidade contribuir com a locomoção de quem a gente convida. A pessoa está ali prestando um serviço no reino do céu, que ela depende também de condições financeiras. Então, nada mais do que justo é a gente contribuir. Então, as irmãs, os irmãos, eles lutam por isso. Aí, quando chega nesse dia, acaba jogando no ralo todo esse esforço, inclusive da oração, que você orou. Fala conosco, Senhor. Traz um avivamento. Porque cantar, você já ouve cantar na sua casa. Você canta, você ouve cantar na sua igreja. O culto mais simples que tem alguém cantando e muitas vezes usado por Deus. Só que nós percebemos que o ministério da palavra é algo singular, tem a ver com chamada, dedicação daquele que vai transmitir. Foi orado para que Deus usasse o pregador. Aí quando chega num congresso, por exemplo, apesar de ser festividade, então é preferível começar às 6 horas da tarde, então. Quem não puder chegar às 6 horas, chega um pouquinho depois, vai dar tempo de cantar, e quando, por ser festividade, convida então aí, transmite aí para o pregador, no máximo umas 8h30, no máximo, para o pregador ter pelo menos 40 minutos. Eu confesso para vocês, o pregador que se preza, ele não vai numa festividade com a intenção de concluir um sermão em meia hora. Sei que Deus pode falar, mas também sei que os grupos podem cantar menos. Sei que nós podemos convidar menos grupo para cantar. Quem vai dirigir o culto, ter sabedoria para não pregar ou ficar fazendo comentário nos intervalos. Tudo isso precisa ser observado para não interferir no período da pregação. Porque as pessoas que prezam pela pregação, ela vai à igreja cantar, mas o que ela mais quer é ouvir Deus. Falar com Deus, ela já fala na casa dela. Ela fala quando está indo, de forma direta. Ouvir Deus falar diretamente, o meio mais que ouvimos é no período da pregação. E se nesse período ele é desprezado, ele é afetado com a irreverência na pregação, o pregador começa a pregar 10, 15 para as 9. Algumas pessoas já começam a ir embora. Você que transmite a palavra bem sabe que é terrível o pregador estar começando a pregar e as pessoas começarem a ir embora. A gente compreende essa situação, mas muitas vezes a pessoa vai embora, o pregador fica assim, está indo embora, será que não gostou da minha introdução? Às vezes é simplesmente por causa do horário, aquela pessoa não quer pegar a pregação e ela tem que sair no auge da mensagem. Então ela prefere sair no começo, porque ela sabe mais ou menos que vai demorar de 40 minutos a 1 hora por ser festividade. Tem marido descrente, vai trabalhar no outro dia, apesar de ser um sábado ou um domingo, hoje muita gente trabalha, tem filhos, tem pai, tem mãe, tem uma pessoa idosa em casa esperando, tem um marido descrente, tem uma mulher descrente, uma pessoa doente. Então, por que eu digo que é falta de prioridade? Porque se fosse prioridade, você deixaria de cantar um grupo na sua igreja para que a mensagem não fosse pregada 5 minutos a menos. Você convidaria, ou eu convidaríamos, menos grupo para que a pregação fosse dada no horário certo e tivesse um bom tempo para o pregador não ficar atropelando a mensagem. Porque isso pode acontecer. O pregador
recebe ali, fica meio estressado, mas ele quer manter a sua educação para não perder o conteúdo da mensagem, para as pessoas não ficarem aborrecidas, pois as pessoas não têm culpa disso. Aí o pregador vai pregar descendo a lenha, vai descer o cajado nas pessoas, porque o pregador está ali, mas não está em paz. Ele entendeu que tanta gente cantou, às vezes tem grupo que cantou 2 vezes, certo? Tem cantor que cantou 2 vezes por ser cantor de fora, um grupo muito importante está naquela noite que dificilmente pode ir, ou que sempre vai dando honra, então vamos honrar esse grupo, deixando que esse grupo canta 2 vezes. Aí tem grupo que tem aquele problema do CD que não se prepara antes, que é uma negligência de quem rege. Aí o CD não quer cantar, tem que trocar de CD, a pessoa começa a tocar o CD, sai mensagem cantada ao invés de ser playback. É até um lembrete para você. Você que tem CD de playback, marca no seu CD playback e não coloque outra música a não ser o que você canta no grupo, só playback. Não coloque música cantada para não ter esse problema de você falar assim, não é o número 4 não, é o número 14. Tá? Então nós precisamos perceber, precisamos fazer, o culto é para Deus, mas ele precisa ter ordem. Os nossos cultos, eu não sei se todas as igrejas, mas no meio pentecostal, estou falando no geral, porque a gente vai cantar, pregar em festividade, a gente vai pregar em outras igrejas, não estou referindo aqui aonde eu congrego, estou falando no geral. Nós, assembleanos, né, principalmente, tem muito desordem muitas vezes na hora dos nossos cultos, e quem está dirigindo o culto não consegue ver isso. Às vezes o pastor daquela igreja não percebe e vê que as coisas estão fora de ordem. Nós temos visitantes, temos cooperadores, temos crianças, temos idosos, pessoas de várias denominações. A pregação é afetada. Um culto muito prolongado cansa demais as pessoas. Pode ter poder como você quiser, porque tem pessoas que pensam logo que está tendo muita manifestação de poder, vai terminar o culto com aquela leveza. É engano seu. Nós cultuamos a Deus com o nosso espírito, alma e corpo. O seu espírito está bem, sua alma não se cansa, mas o seu corpo vem de um longo dia de trabalho, um longo dia de canseira. Às vezes a festividade já está no 2º, 3º dia e você participou dos outros dias que antecedeu, então se torna cansativo. Nossas festividades é muito quente algumas vezes, algumas regiões, som muito alto, muito movimento de pessoas entrando e saindo, indo para o banheiro e voltando, tudo isso se torna um cansaço por meio visual, ou físico, ou auditivo. Então nós precisamos entender, logo que a pregação não pode ser no começo, porque muita gente não vai participar, não vamos também prolongar o tempo, né, no sentido de... Gente, tem vezes que 9 horas em festividade se passa para o pregador. Isso é um absurdo. Diminui os grupos para festividade. Diminui as oportunidades. Deixa o grupo da casa, os que não fazem parte da festa, não cantar. Pede no começo do culto para cada pessoa preparar o seu playback na hora que não estiver cantando, que a pessoa que toma conta da mesa vai colocar o fone de ouvido e vai tocar lá. Deixa eu ver o playback aqui se está funcionando, se está tudo certinho. Se prepara com as pessoas. Antes de começar o culto, cheguem mais cedo. Regentes de grupo, dá um jeito. Mas a pregação não pode ser afetada como está entre nós. Porque aí o pregador no final, ele ainda vai fazer o apelo. Aí as pessoas ficam naquele entra e sai. Imagina o pecador, gente. O pecador está ali, num ambiente, ele por ser de fora não quer fazer feio, fica até o final, mas as irmãs, os irmãos precisam ir embora, e aí ó, enquanto o apelo está sendo feito, tá as pessoas pegando a sua pastinha indo embora, porque tem uma perua que trouxe aquele grupo, ônibus, micro-ônibus, que já está uns 10 minutos dizendo, vamos, vamos, vamos. Como é que fica a história do pecador? Ele também não é prioridade, porque a sua mente fica distraída com tanta movimentação no momento tão sublime que é da conclusão do sermão. Precisamos então priorizar este momento.
da pregação. Precisamos entender que a hora que Deus fala de formas específicas, Deus fala através do louvor, sim, mas o louvor não é para que Deus fale, até porque louvor é dirigido a Deus. Deus pode falar na hora que alguém canta, porque nossos cânticos muitas vezes é alguém dirigindo palavra para outro alguém. Mas a pregação é a hora de Deus falar, é a pregação. Na hora do louvor, não. Deus pode falar, sim, como eu disse, porque muitas vezes nossos cânticos ele não é de louvor, aí ele é mensagem cantada. Mas o momento em que o seu coração está almejando, está esperando para ouvir Deus falar, você já está se preparando espiritualmente, psicologicamente, é no momento da pregação. Então a pregação passada em cima da hora, o pregador não desenvolve o sermão com calma como deveria, e o que ele pode fazer é dar um monte de grito, soltar umas línguas estranhas, porque ele quer ver a igreja pegando fogo. Nós pentecostais gostamos disso, só que o povo já está cansado, dizendo que hora é que vai acabar essa pregação, começando uma hora dessa, e o pregador fica falando assim, daqui a pouco eu não quero ser cansativo. E geralmente quando o pregador fala que não vai ser cansativo, é ao contrário do que acontece. Pode prestar atenção, se você não prestou atenção, pode observar. O pregador que fala muito, não quero ser negativo, geralmente ele passa do horário. E aí passando para ele, fora do horário, o que é que vai acontecer? Ah, irmão, mas tem uns cânticos lá que estavam mover de Deus, mas nada com o valor da pregação. A pregação, sentimos a presença de Deus, a orientação de Deus, somos alimentados por Deus, ouvimos a voz de Deus. A pregação é superior a qualquer movimento que acontece antes dela. Inclusive milagres nos corpos. A pregação é prioridade, ela é superior a qualquer cântico maravilhoso que se canta. Esse negócio de dizer assim, olha, esse hino que acabaram de cantar aqui foi tão maravilhoso, e que se o culto acabasse agora, eu estaria satisfeito, mas isso é você. É claro que depende, tem umas pregações que deveriam nem existir, mas tudo bem, estamos falando de uma pregação da palavra. E as outras pessoas? Isso é você que gosta do cântico. É você que entendeu o cântico. Você que recebeu o cântico com a mensagem. Mas não é todo mundo. A pregação ela é global. Aceite ou deixe de aceitar quem quiser. O cântico não tem um propósito de se cantar para que Deus fale, ainda que Ele fale a hora que Ele quiser. Mas a pregação é o momento específico. Nada de dizer acabar um culto sem a pregação. Não existe um culto completo sem a transmissão da palavra de Deus. Jesus curava, mas a prioridade era a instrução. Jesus curava, mas a prioridade era a pregação. Jesus expulsava demônios, mas a prioridade era a pregação. Jesus poderia fazer qualquer coisa, mas nada substituiria a pregação, mesmo que fosse em pouco tempo, mas a prioridade era a instrução da palavra de Deus. É só olhar também o histórico dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, depois do dia de Pentecoste, quando Pedro e João curam aquele paralítico com mais de 40 anos de idade, no capítulo 3 ao capítulo 4 de Atos, quando o pessoal fica olhando para ele admirado, eles falam assim, vocês pensam que é por causa de alguma virtude ou de alguma santidade que há em nós? Ele então explica o motivo, quem fez aquele milagre, e ele prolonga o sermão. Ele não disse assim, olha, se tiver mais alguém enfermo aqui, traz aí para a gente orar. Ele poderia até fazer isso. Mas isso ia apenas causar espetáculo poderoso entre as pessoas. No entanto, o que a igreja precisa de maior urgência é uma boa pregação. O milagre deve ser a consequência da manifestação de Deus. Mas o propósito é a pregação. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele é e que Ele faz. Podemos fazer isso em qualquer lugar.
Mas a pregação já se fala que é um local público em que há pelo menos mais de uma pessoa. A pregação, para quem vai transmitir, é para um lugar que tem pelo menos mais de uma pessoa. O cantar, o orar, não. As demais coisas devem ser o resultado da pregação. Muitos cânticos é o resultado da pregação. Muitos testemunhos é o resultado da pregação. Nada pode ser em um culto mais importante do que a pregação. Porque orar é importante, mas é você falando com Deus. Mas Deus falar com você é muito mais importante do que você falar com Ele. E você pode falar com Ele na sua casa, na igreja, na rua. Agora, Deus falar com a gente, você sabe que Deus não fica o tempo todo falando. Enquanto você pode orar sem cessar, a Bíblia não diz que Deus fala sem cessar. Então nós temos momento para ouvir. Nós somos muito falhos com a nossa mente. Precisamos tirar tempo para isso. Precisamos tirar tempo para escutar a voz de Deus. E este momento tem que ser um momento de reverência. Porque quem é que está falando? É Deus. Não é o presidente. Não é um senador. Não é um juiz. Alguém de respeito que paramos para escutar com reverência. Mas quem vai falar conosco é Deus, que é Rei dos Reis, Juiz dos Juízes, Criador do universo, um ser pessoal, existente, poderoso, onisciente, onipresente. Por que é que nós dizemos que damos prioridade para a pregação, mas na prática não é isso? Eu espero que você que está me vendo, me ouvindo agora, se for um pastor, se for um obreiro, procure melhorar essa situação. Que nas nossas igrejas está sobrando cântico, está sobrando música evangélica, mas a pregação, pode observar o que estou falando para você, reclamação em relação à qualidade de pregação e a pregação de forma desordenada é uma das reclamações que mais existe. Pregações que não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Mas geralmente não tem hora para terminar porque não teve ordem para começar. Um pregador que passa para ele aí fora da hora, ele tem preocupação de terminar na hora certa? Não haverá essa preocupação. Então quem é o maior culpado quando a pregação termina fora de hora? Não é quem prega. Dificilmente o pregador começa a pregar em 8 horas, 8h10, ele vai passar das 9. É só você conversar com ele, ó irmão, nós temos aqui um horário para terminar, vou passar para você, tal hora, dá pelo mínimo, uns 40 minutos. Às vezes você não consegue pregar mais do que meia hora, você consegue resumir, mas tem aquela pessoa que prega explicando, orientando, precisa de tempo para concluir. Tem pessoas que pregam ali, o cego de Jericó, tal, daqui a pouco faz um monte de comparação, pronto, já pregou. Mas às vezes a gente precisa pregar uma mensagem mais fundamentada, mais explicativa, mais analítica, exegética. Então isso toma espaço, cada um tem um estilo. Não há um padrão, e quem vai convidar geralmente já conhece o pregador, já sabe como é que ele prega, e fora disso ele não consegue transmitir de forma edificante. Precisamos analisar isso. Nós, Igreja de Jesus, precisamos valorizar, porque o pregador que tem uma boa palavra, vale a pena ouvir uns 40 minutos ou até mais. Mas isso depende de quem está dirigindo o culto. Depende da prioridade que naquela igreja o pastor presta para o culto. Porque se nós falamos muito de ordem, nós cristãos falamos muito de reputação, de caráter, de uma vida reta, isso também faz parte nos nossos cultos. Regras, direções, sabedoria, para que as pessoas sejam edificadas. Eu dou meus parabéns para algumas igrejas que a gente vai. Eu já fui na igreja quadrangular e cheguei um pouquinho atrasado, pouca coisa atrasado. E aí cantaram uns 2 hinos lá e vamos ouvir, vamos tirar a oferta, daqui a pouco vou ouvir a pregação, mas eu pensei, mas já, eu digo, isso é prioridade. Um culto público de domingo. Cantou ali,
uns 4 cânticos depois da oração, vamos ouvir a palavra. Você quer saber? Uma igreja que sabe escolher um bom pregador que tem o que dizer, ela não se cansa de ouvir 1 hora. Agora, quando o pregador já pega em cima da hora, na hora de terminar, por exemplo, 15 minutos antes das 9 é o horário de conclusão de sermão. 15 para 9 é conclusão de sermão, independente do dia. Essa igreja que faz isso, o povo não se cansa e ela sai mais edificada, porque um corpo cansado interfere na adoração do Espírito. Você dá sono, você dá vontade de ir embora. Gente, hoje é uma correria, não é que devemos fazer a vontade das pessoas, mas é sermos sábios dentro da circunstância que nós vivemos na atualidade. O que importa é que a pregação vai ser transmitida e executada. O que importa é que a mensagem vai ser dita. O que importa é que a palavra vai ser transmitida para as pessoas. Nós temos pessoas adultas, pessoas descrentes, temos pessoas de outra igreja cooperando com a gente, igrejas que vêm quase em peso, e aí sair da igreja 10 horas para a sua casa. Você com um marido descrente, já pensou sua mulher chegando 10 horas de uma igreja que não é tão longe da sua casa assim? Você que é uma mulher, imagina seu esposo vai para a igreja, chega em casa 10 horas dos cultos, como é que você se sentiria? Vai dizer que seu marido é endemoniado ou que sua mulher é endemoniada porque questionou você por chegar 10 horas da igreja, sendo que é um local que não é tão longe? Quem é que está com demônio na história? Então nós precisamos de ordem. Porque o pregador, sabendo que ele tem um bom período, ele se prepara mais, ele ora mais e vai ser uma mensagem mais edificante. O pregador, ele é avisado antes, porque esse negócio de não avisar o pregador antes, tá por fora, né? O pregador que se preze, ele ora a Deus, ele lê a Bíblia, ele pesquisa, pede a Deus, ele entendeu que Deus quer que ele fale aquele tema. Então Deus me use, porque eu digo para vocês, tem muitas mensagens nossas que são poderosas, mas não edifica em nada. Tem muita mensagem que tem muita unção, mas quem te diz que vai edificar por isso? Se não tiver uma boa direção, tem mensagens que ela é poderosa, no sentido de que quem transmite está sentindo muito poder. Mas olha para a igreja, não está sendo tocada. Uma das coisas é o horário que está. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com esse período. Pois, além de não estarmos honrando a Deus, porque é o momento específico que nós dizemos que esperamos para Ele falar, não estamos honrando as pessoas que nós convidamos. Entenda bem isso. Quando a igreja não tem hora certa para passar o pregador, porque vai também terminar muito tarde, não estamos honrando a Deus e nem as pessoas que nós convidamos. Olha, Deus vai falar conosco. Deus tem uma palavra para nós. Qual é a honra que você está dando? Chegando, o seu visitante chega lá e você não pode alimentá-lo como você disse que alimentaria. Você convida alguém dizendo que vai ser uma maravilha e a pessoa não pode ficar até o final por sua causa. Qual é a honra? Vai culpá-lo por não ser paciente? Não, ele pensou que tinha ordem. Ele pensou que seria igualmente na casa dele. Então, igreja de Jesus, não passe das 8h20, pelo amor de Deus, seja num domingo, seja numa quarta, seja numa sexta. Se a igreja tem esse é um horário bom, é 9 horas a hora de terminar, vamos terminar às 9, mas não passe das 8h20 para o pregador. Se for festividade, até umas 9h10, até uma 8h30 ainda vai, 8h30, o pregador tem 8h10, 8h15, o povo já entende, é festividade, quem sabe é um domingo, no sábado. Mas um culto público, pastores, estou falando para todos. Vocês que estão me vendo agora bem sabem disso, como é bom. Canta ali uns 2, 3 grupos no máximo, porque passou de 3 grupos já fica cansativo também. Esse negócio desse malabarismo, de tanto gesto, tanta coisa aparecendo as pessoas no cruzamento. Aí quando é
20 para as 9, vamos ouvir a pregação. Irmã, canta aqui ou faz uma oração aqui para a gente ouvir o pregador. O pregador já está impaciente. Ele pega a palavra e às vezes nem espera os outros abrir, já começou a prejudicar ali. Ele já está com o seu lado espiritual, com o seu lado emocional afetado, não vai fluir bem a pregação. Lembre-se bem, o pregador que prega depois do horário não flui a mensagem como convém. Logo, qual é a honra ao nome de Deus? Você que concorda com isso e entendeu isso, compartilhe esse vídeo para 150 pessoas na sua linha do tempo, lá, marca as pessoas aí. Nós precisamos mudar isso. Nós somos muito bons para dizer de santidade, para falar que o nosso país está corrupto, para falar das coisas fora de ordem, para falar da fila dos hospitais, para falar da fila de ônibus, para falar da fila de banco, para falar de fila do INSS, para falar de tudo, mas quando chega a nossa vez é uma desordem, porque isso é desordem. E não vamos colocar culpa no Espírito Santo. O Espírito Santo começou a operar tanto na hora do louvor que a gente não conseguiu passar na hora certa. Vamos parar de culpar o Espírito Santo. Você que está dirigindo o culto, o Espírito Santo não fica pedindo, passe hoje você pode passar. Não, nós não vamos esgotar a manifestação do Espírito Santo enquanto ele não parar, a gente não para. Não é isso. Tanto o pregador, tanto quem canta, devemos tomar esse cuidado, porque muitas igrejas estão perdendo gente, porque não tem hora certa para começar e não tem hora certa para parar. As coisas de Deus têm que ser com ordem e decência.